avançar. Vamos ver onde que a gente parou, né? Falamos da pirâmide de aprendizagem. Curva do esquecimento. Falamos como que ia ser a nossa avaliação. Nossos objetivos. Cronologia Freud. Os museus freudianos. Lembrando que todos os slides vão ser disponibilizados para vocês já amanhã cedo. Um pouquinho sobre a psicanálise. E aqui eu queria falar para vocês uma frase que se conecta com isso aqui, ó. Vou escrever ela aqui. Não vemos as coisas como são, mas como somos. As coisas, as pessoas, toda leitura do mundo que a gente acredita que é concreta, ela passa pelo subjetivo. E a psicanálise vai trazer muito essa questão do inconsciente como leitura do mundo, tá? Vamos avançar mais um pouquinho. Os bebês crescidos. Revemos um pouquinho da primeira tópica. Consciente, pré, o inconsciente. Citei o filme Matrix para falar dessa questão do que é realidade, do que é ilusão. Consciência leve, consciência pesada. A metáfora do iceberg. Um pouquinho da segunda tópica, em que Freud deu movimento para a primeira tópica. A primeira tópica é objetiva, a segunda tópica é subjetiva, a dá movimento para a primeira tópica. O id, o ego, o superego. O aparato biológico id, que nasce com o sujeito. Na psicanálise a gente não fala indivíduo, a gente fala sujeito. O ego, que é o aparato psicológico, desenvolve a partir do id. E o superego, que é o aparato sociológico, baseado nas questões sociais. Conectei com a questão do Titanic. Tem mais um desenho para trabalhar essa questão. Falamos um pouquinho dos atos falhos. Depois unifiquei as duas estruturas nesse desenho único. Falei um pouquinho das conferências introdutórias de Freud, que ele fala dessa comparação do grande salão, para metaforizar essa dinâmica. E aí a gente continua a partir daqui, correto? Esse slide a gente não viu, né? Aquela frase já estou desconhecido. Lembrei aqui agora. Mas coloca na internet, acho que vocês vão... Vai aparecer. É que eu lembrei ela aqui agora. Bom. Tem aí umas drogas zumbi que estão muito aí fortes no mundo. Eu coloquei aqui, ó, a Tranq e a K9, né? Tá lastrando aí pelo mundo. E aí Freud, lá naquela época, né? 1900, 124 anos atrás, Freud escrevendo a primeira obra da psicanálise, ele já dizia lá, o eu não é senhor em sua própria morada. O ego não é senhor na sua própria morada. E aí a gente começa a ver essas imagens para exemplificar essa questão de que o ser humano não é tão racional assim, né? O controle tem essas pessoas, né? Que a droga vai lá na mente da pessoa e consegue fazer com que ela fique igual um zumbi. Fazendo aquelas loucuras que eles fazem. Então fica muito claro do que Freud falava, né? O eu não é senhor em sua própria morada, e conecta com aquela frase.
E aí, baseado nesse saber, pergunta para a mente de vocês aí. Você sabe como que você pensa? Você sabe por que você sente o que você sente? Você se comporta do jeito que você se comporta? Porque essa programação, ela vem muito do inconsciente. É como se tivesse dentro de cada um de vocês uma versão oculta. Que não precisa nem de usar droga. Em algum momento vocês têm um comportamento. Quem nunca surtou? Não é só quem tem patologia, quem é louco que surta, não. Quem nunca surtou com um filho? Com um marido? No trabalho? Quem nunca surtou? A gente tem os momentos de surto. Ou aqui, todo mundo sempre foi controlado. Duvido que vocês, em algum momento da vida de vocês não tenham surtado. Bion dizia que a gente, contemporâneo de Freud, todos nós temos uma parte psicótica e não psicótica da personalidade. Então, esquizofrênico, psicótico, não é só uma estrutura à parte. Todos nós temos uma parte psicótica. Em algum momento, com o estímulo correto, a gente pode surtar. O ser humano vai aparecer todo lado maluco dele aparece. Lembra daquela perseguição em Campinas, lá no Taquaral? O cara da caminhonete, com o motoboy? Teve, acho que em Valinhos, o entregador lá de comida, e o morador agrediu lá o morador. Na época da pandemia em Campinas, a pessoa pedia para a pessoa usar máscara no estabelecimento e a pessoa quebrava todo o estabelecimento. Então é só ter o estímulo certo que o ser humano ele mostra quem ele é. Big Brother. Big Brother. Confie nas pessoas. Passou 2, 3 semanas, ela esquece todas as câmeras. E aí ela começa a se mostrar. Claro que ali tem todo um, né? Tem um lado ali que é instintivo e tem um lado que é um lado meio que manipulado, sim. Tem um objetivo, aquilo ali, né? Mas é só ter o estímulo certo, a pessoa, ela surta. E a propensão de cada um de vocês mostrar esse lado psicótico, ela está ligada diretamente, correlacionada com a falta de autoconhecimento e autorreconhecimento que cada um de vocês tem. Quanto menos vocês se conhecerem e se perceberem, respondendo por que eu penso assim, por que eu me comporto assim, por que eu faço o que eu faço, vocês ficam mais à mercê desses surtos e desses ataques. Freud é um gênio, né? Olha. Processo analítico. Transferência. Olha a chargezinha lá. Doutor, eu te amo. Transferência. A transferência é um fenômeno que ocorre no atendimento aos pacientes. Porém, pessoal, não é só a neurose de transferência que a gente fala, ela não ocorre só durante o atendimento ao paciente. Ela ocorre em todos os relacionamentos da nossa vida. Tudo que permeia relacionamento vai ter transferência. Uma professora com um aluno, a mãe com o filho e o profissional com o paciente. Sempre vai ter o fenômeno da transferência. E aí o paciente em algum momento, ou a paciente, vai estabelecer a transferência, ela vai simbolicamente vincular a imagem do profissional a alguma figura dela do passado, e ela vai ter aqui uma idealização e uma transferência e um apaixonamento pelo profissional. Faz parte do tratamento. E aí o profissional tem que estar com a terapia dele muito em dia para não confundir aquela pessoa que está pedindo ajuda e está sensível com o ego dele ou dela. E não cair na questão da
contra a transferência e ceder a transferência erótoma, que é onde o profissional ou a profissional começa a ter relacionamento com o paciente. Isso vai ter direto. Mulher achando, flertando com o profissional. Mostra, né? Sim. Isso é frequente. Porque a pessoa, ela começa, na transferência, ela fica meio que cega. Ela vê aquela figura ali como uma figura idealizada. Porque ó, a pessoa está ali, super atenciosa. Você fala todos os segredos ali. Todas as suas questões. Puxa, esse profissional aqui é perfeito. Ou essa profissional é perfeita, olha isso. Então, o profissional tem que avançar muito nas terapias para não utilizar isso de alguma forma. Aí tem a transferência positiva, colocamos sentimentos ternos, né, tem sentimentos positivos, e a negativa, sentimentos hostis. Agora, não imaginem que uma transferência negativa não é porque tem um nome negativo que é algo que não serve para nada. Pelo contrário, às vezes está tendo uma transferência negativa que é positiva. Quer ver um exemplo? Às vezes, quem é mãe aqui? Às vezes o filho, ele tem lá o surto dele. Não considere isso de total negativo, uma transferência negativa. Ali ele está se expressando um afeto, um mal-estar dele. Então você, com a função de continente, você pode o quê? Manter o controle, que é uma postura de maturidade, dialogar, levar para uma tranquilidade e abrandar aquilo ali. Porque se você devolve a agressividade, você entrou no mesmo jogo. Você regrediu a um mecanismo infantil, que é a violência, que é o não diálogo. Então, de uma situação, às vezes, negativa, pode ser algo muito positivo. Aquele paciente que chega, por exemplo, super pontual, começa a trazer presentinho, começa a encher o profissional de elogios. Não considere que isso é só positivo. Pode ser negativo. Pode ser que essa paciente está querendo formar um conluio para você não frustrar ela. Para você ser bonzinho com ela, com ele e com ela. Entende? Como isso é falso, tem que tomar cuidado. E aquele paciente que às vezes conforme vai avançando a terapia, aquele paciente chegou bonzinho, ele vai começar a confrontar as dores dele, vai começar a ter acesso às questões das dores dele. E aí ele vai virar o dragão, tá? É nesse momento que, pela transferência, ele vai começar a se revoltar na análise. E aí, quem já assistiu O Homem dos Ratos, se não assistiu, anota para assistir na internet gratuitamente, vai mostrar isso. Né? O Homem dos Ratos. É um caso que Freud atendeu. Isso, é um filme em preto e branco antigo. De um atendimento de Freud, um caso de um advogado. E aí, esse paciente, ele regrediu lá durante a análise e ele esbravejou com Freud. Por quê? Por transferência, o Freud lá se tornou o pai dele, que agredia ele fisicamente com um chicote. Ele se abaixa, ele se ajoelha assim, começa a esbravejar, a brigar. Porque naquele momento ele está visualizando o pai dele. Quer ver um exemplo prático? Já aconteceu, principalmente mulher com outra mulher, que conversam mais, né? Uma começa a chegar para a outra e começa a falar. Ai, meu chefe, começa a esbravejar, fica brava. Daqui a pouco você olha, a pessoa está quase te batendo. Por quê? Por transferência, você está sendo ali como se fosse o representante daquela pessoa. Você olha para a pessoa, ela mudou semiologicamente, ela está toda diferente. Não é louco isso? A pessoa chega um momento que ela vê outra pessoa ali praticamente, ela sente outra pessoa. Mas isso é bom, porque ela não poder brigar com o chefe, ela poder falar com você ali, ela está botando para fora. Perceba que isso pode ser positivo. Desde que você acolha isso, não queira resolver todos os problemas do mundo, acolha isso com respeito. Pergunte como a pessoa está se sentindo. Isso aí já ajuda bastante. Ela consegue colocar para fora aqui, sem julgamento, sem invalidar os sentimentos dela. Bom, isso é um pouquinho de transferência. Esses conceitos vão se repetir na teoria 2, na 3, na 4, tá? Não vou esgotar o tema não, é só para vocês saberem que existe.
é um fenômeno que vai ocorrer durante as terapias, o fenômeno da transferência. E ele é ascendente, ou seja, vai aumentando essa transferência, esse vínculo terapêutico com o paciente. Quanto mais ele se vincula a você, quanto mais ele confia, mais ele vai abaixar as defesas do ego dele e mais ele vai se expressar. É isso que a terapia vai avançando. E conforme o aparato mental dele está mais seguro, naquele set analítico, mais ele tem memórias. Mais as memórias vêm do inconsciente, ele relembra. Me permita eu falar, às vezes essa dinâmica de visualização que eu fiz já criou ali umas conexões com questões de vocês. Faz sentido para vocês? Então, com o estímulo certo, a gente acessa tudo que está lá no porão guardadinho. Eu tento utilizar imagens, sons, cheiros, várias coisas, para que essas questões permeiem o inconsciente de vocês. Quando vocês chegaram, vocês sentiram um cheirinho diferente na sala? Que cheirinho? Sem ser o café. Vocês sentiram algum cheirinho? Não? Pessoal, muitas coisas são invenções minhas, tá? É modo empírico. É tudo... Eu tenho algumas invenções que nunca vi ninguém fazer, mas eu faço. Por exemplo, isso aqui, ó. O nome dessa fragrância, Lembranças da Infância. Vocês sentiram? Tá chegando aí? Não? Então, peraí. É um segredo, ó, não podia ter falado, mas agora já falei. Ó. Vou colocar aqui pra vocês, acho que aqui, né? Aí. Chegou agora? Por quê? Porque cada um de vocês vai ter uma preponderância de uma questão sensorial. Um é mais visual, outro é mais auditivo. Sentiu o cheirinho? O cheirinho de bebê, né? Não é infância? Mas, Adriano, mas é um negócio tão simples. É, mas a nossa mente é lúdica, gente. A nossa mente, o id o que é? É infância. Por que às vezes a gente conta uma piada, tudo isso é id. O id não é um adulto chato. O id é uma criança assim, como criança. Quando muda a carteira, essas coisas, isso é id. É para conectar com a criança de vocês, que é o inconsciente, que é o objeto da psicanálise. Tá? Só não conta para ninguém que eu estou espirrando cheiro na sala de aula, que pode ser que tem pessoas que não vão gostar da ideia. Não espalha muito essa dica, não. Bom, análise. Da onde vem essa palavra? Ana vem de repetição, lio vem de dividir e decompor. Isso é análise. O paciente vai ficar repetindo, 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 repetindo. E vai se entendendo. Mas como que é isso na prática? Na prática é o seguinte. O paciente vai chegar numa sessão e ele vai falar do pai dele. Falou da mãe, né? Falou. Aí numa outra sessão, você fala para ele assim, você pode falar do seu pai novamente? Porque cada vez que você fala, o profissional percebe que a pessoa conta de uma forma diferente. Nunca da mesma forma. Se ele se controlou para omitir algumas coisas na primeira vez, pode ser que na segunda vez ele libere uma palavra diferente. Ele libera uma linguagem corporal diferente. Dá para se controlar o tempo todo. E é ali que você vai pegando os atos falhos. É ali que você pega, pela repetição. E aí todo mundo que eu atendo, eu falo lá no início, na anamnese, eu falo, olha, vai ter momentos da sessão que eu vou pedir para você repetir alguma coisa. E isso é uma técnica, não que eu não esteja prestando atenção, não que eu não sei da história, mas é que para que você se ouça novamente. E ao se ouvir, você vai ver novos detalhes. E eu também vou captar novos detalhes e vou fazer uma devolutiva para você. Isso é análise. Isso tem na psicologia? Não. Psicologia não tem isso. Repete, fala de novo. Fala de novo. A Erlândia fala assim, pergunta assim, Erlândia, numa palavra, o que é Erlândia, né?
uma palavra que pode se aproximar de uma definição do que é sua mãe para você? Olha lá, tá pensando, buscando a palavra certa. Isso é análise, deixar no tempo dela. Ela tá buscando, mas o que, né? No universo simbólico dela, o que... Vai lá. Tudo. E o que tudo representa para você? Ó, tô dividindo e decompondo. E o que tudo representa para você? Que é o tudo para mim, certo? Olha lá a frase. Né? Ali é o meu universo. O tudo para mim tem uma conotação. E para você tem outra coisa. Então fala assim, o que é tudo para você? Amor e inspiração. Repete para mim isso que você falou agora. Repete novamente o que você falou. Olha, ela está se ouvindo. Isso é, ó, essa é uma das técnicas da análise. A pessoa, por exemplo, tem muitas pessoas que estão com depressão e ideação suicida, certo? Tem um monte. Esse dia eu postei um vídeo sobre isso. Uma pessoa que eu conheço mandou o vídeo e falou assim, eu estava com ideação suicida hoje, vi teu vídeo. Pra vocês terem uma ideia de como que tá. E a pessoa que quer se matar, ela não quer acabar com a vida dela, ela quer acabar com um problema, certo? E aí, durante as análises, você vai levar ela a perceber quem que feriu ela. Geralmente tem várias questões que estão ferindo ela, várias coisas, pessoas, situações, eventos, que ela está simbolizando que são agressores. Aí você vai elencar isso juntamente com ela, vai nomear tudo isso. Porque a gente tem medo que a gente não sabe, desconhece, então vamos começar a nomear. Vamos dar voz, igual a gente fez positivamente com a sua mãe. Você começa a fazer com os agentes estressores e agressores. E aí, em algum momento, ela vai elencar lá, né? Quem que são os vilões. Aí, por exemplo, você vai falar assim, é meu pai. É meu pai porque ele é muito agressivo, ele é injusto. Né? Então, aí você fala para a pessoa, repete isso que você falou. Para ela se ouvir. Você vai ali, voltando. Porque geralmente essas pessoas estão isoladas, elas não estão conversando com ninguém. Então você faz ela se ouvir. Essa é uma das técnicas. Fica. Por isso que tem que ter um bom vínculo terapêutico, uma boa transferência, para ela sentir que ela está no ambiente que ela está apoiada. Porque na depressão a gente acolhe, né? A gente não fica fazendo frustração. Precisa disso, né? A gente vai acolher. Ao acolher, ela começa novamente aquela luz começa a brilhar novamente, porque ela vê que nem tudo está perdido. Porque tem ali o pai, às vezes, que é hostil, mas fale da sua mãe. Ah, não, minha mãe é amorosa, minha mãe é incrível. Aí, ó, já. Lá na mente dela, ela começou a ver outras conexões. Ah, mas tem a mãe. Igual o diamante lá, que tem mais de 50 faces, diamante brilhante. Ela começou a ver outras coisas, outras faces. Que a mente é enganosa. A gente tem um viés na mente que é só de ver as coisas negativas. É só ver os fake news. O ser humano adora Big Brother. O que dá audiência? É o quebra-pau. Naturalmente, na mente humana, não quer se ver ali solidariedade, trabalho em grupo. Isso não dá audiência e o ser humano não cativa o ser humano. As pessoas ficam até tarde assistindo lá porque a pessoa gosta de ver, desculpa falar, desgraça. Essa é a verdade. O ser humano gosta, o ser humano tem um lado urubu dentro dele. Ele gosta de ver a carniça, as mazelas humanas. Porque ao ver a dor do outro, aquele vexame todo, ele olha para a vida dele e faz uma correlação e fala assim, nossa, minha vida é tão boa. Isso que ocorre, né? Nossa, não estou lá preso, não estou confinado. E vai dormir em paz. Ai, que bom. Bom, então falando um pouquinho da análise, vamos avançar. Freud, no caso de Ana O, 1895, a paciente, ela nomeou o que o Freud estava fazendo com ela, né, a análise, falou assim que ele estava fazendo nela uma limpeza da chaminé. Então, foi uma paciente, em 1895, que criou esse termo da limpeza da chaminé, referindo-se à cura através da fala. E como que é essa metáfora? Uma casa com lareira e a chaminé entupida. Portas e janelas fechadas são os recalques.
A fumaça começa a invadir a casa e vai sair pelas pequenas frestas que encontrar, que são o escoamento dos conflitos e o inconsciente através da condensação e deslocamento. Sonhos, tosse, gagueira, troca de palavras, que são os atos falhos. Então, pessoal, o que é essa metáfora? Tem bastante termos aí que vocês vão ver ao longo do curso. A casa na psicanálise, ela representa simbolicamente o ego. Quando a gente pede para alguém desenhar uma casa, é uma técnica, inclusive, na interpretação de desenho clínico, a gente pede para a pessoa desenhar uma casa. Por quê? Inclusive, quando eu sonho, vocês vão ter uma aula só sobre interpretação de sonhos também. Geralmente eu que leciono essa aula. Quando a gente sonha com casa, casa é representante do ego. Está dizendo da gente. Então, nessa metáfora, por que está falando da chaminé? Porque a casa representa a gente. Dentro dessa casa, a gente está guardando nessa casa todos os nossos recalques. Nossos recalques é aquilo tudo que a gente guardou que não é muito legal de mostrar para a sociedade. Então, ali dentro vai ter questões da sexualidade, ali dentro vai ter traumas, vai ter medos, vai ter fobias, vai ter desejos. E por que o ser humano recalca? Ele recalca se ele for fazer tudo o que ele quer, tudo o que o id quer, ele vira um animal. Imagina, se a pessoa fazer tudo, se ela não recalcar, ela está no meio da rua, ela fica pelada, ela transa no meio da rua, trai a outra pessoa, a pessoa vira um bicho. Então ela recalca. Só que nós somos seres idílicos, nós temos muito desejo dentro de nós. E essa fumacinha, que são os recalques, de vez em quando passa pelas frestas. Aí é quando a gente surta. É quando a gente dá vazão um pouquinho. Quando a pessoa bebe um pouquinho a mais. Quando a pessoa ela cede ao id. Em vez de comer o bombonzinho, come a caixa de bombom toda. Cedeu ao id, cedeu ao desejo. É quando o ego não conseguiu ali negociar, não conseguiu sublimar os desejos internos e começam a escapar, escoar esses conflitos. Adriane, como que vai escoar? Vai escoar através dessas formas que eu falei e através de somatizações, sonhos, os atos falhos. Ou seja, o inconsciente de vocês vai dar um jeito de se expressar. Mas se eu fizer a análise vai desentupir, metaforicamente, esse canal que acessa o inconsciente no ambiente correto, que é o ambiente do sete analítico. E aí se trabalha essa fumaça de uma forma correta. Porque aqui está sem controle praticamente, né? A pessoa não entende os sonhos dela, ela não entende por que ela surta, porque deu uma crise nela de gagueira. Mas na análise, nessa metáfora, lá de 1895, que é a cura através da fala. Ao falar, as palavras vêm trazendo um simbolismo de todos os nossos afetos. E ao colocar para fora, a gente joga para a consciência o que estava inconsciente. E aí a gente consegue entender e dar outros destinos, saber o que a gente vai fazer com aquilo. Vamos avançar um pouquinho. Processo analítico. Livre associação. Alguém aqui não sabe o que é livre associação? Pega a mãozinha quem não sabe. Ok? Pessoal, não tem problema que vocês não saibam não, vocês estão começando, né? Tranquilo, tá? A livre associação é a técnica que Freud criou, em que a gente começa, no sete analítico, falar arbitrariamente sobre qualquer coisa. Não tem roteiro durante o atendimento, tá? Não tem ali uma sequenciazinha. Tem script para atender o paciente? Não existe isso na psicanálise. Porque o nosso inconsciente não tem roteiro, tem? É caótico. Você viu criança brincando? Criança para quieto? Corre para cá e vai para lá. E puxa o rabo do gato e joga as coisas, não sei o quê. Pega o brinquedo e desiste do brinquedo. É caótico. A livre associação é quando a gente está conversando aqui e vocês estão pensando aí, daqui a pouco na mente de vocês eu percebo que veio um pensamento diferente. Porque muda o rostinho de vocês. Isso é livre associação. A gente está falando ou está ouvindo e a nossa mente está fazendo conexão o tempo todo.
Todos os níveis da mente. Em algum momento, um representante do inconsciente se conecta com algo que a gente sentiu aqui no consciente e você... Pum, isso é livre associação. E por que o Freud percebeu isso? Porque se eu não coordenar logicamente, né, o meu raciocínio, se eu deixar fluir, é como se eu falasse amenidades mesmo assim, deixar fluir. É quando eu começo a perceber o que está dentro de mim de modo mais profundo. Porque do nada, que a gente fala do nada, né, a gente lembra de alguma coisa. Essa é a técnica de livre associação. Então, quando o paciente chega, a gente não dá diretiva. Me fala do seu dia. Me fala do seu... Não. Você o convida. Você quer falar do quê? É assim. Deixa a mente dele seguir o caminho que ele quiser. Entende? Se ele resolver começar a falar, por exemplo, do trabalho dele, aí ele vai começar a falar de um conflito lá do trabalho dele. Olha por onde ele quis começar. Diante de tanta coisa, olha por onde que ele quis começar. Falar de um conflito do trabalho. Olha só, isso já diz muito dele. Aquilo ali provavelmente está afetando muito ele. Percebe que não tem assim uma receita de bolo? Não tem. É botar o paciente para falar. Lembra da vovó que costurava? Tinha aqueles novelo grande de linha, colorida? Então, o papel de vocês é começar a puxar aquele novelo, através de perguntas. E puxando o novelo de linha. Aquele novelo, aquele monte de linha junto lá, é como se fosse tudo que está lá no inconsciente dele. Então, começar a puxar. Puxar, fio a fio, fio a fio. O que é puxar? É botar ele para falar. Adriano, mas o paciente não quer falar. O silêncio também fala, viu? O silêncio fala mais do que o pessoal que é tagarela. Inclusive, o não falar pode demonstrar muita resistência da mente dela. Quem não fala muito, sonha muito. Ou somatiza muito. De um jeito ou de outro, vai sair a fumacinha do inconsciente. Vai expressar esse inconsciente. Então, meu convite para você é o seguinte, falem, tá? Principalmente homens. Falem. Falem, converse com suas esposas, conversa com o padre, conversa com o pastor, conversa com o amigo. Mas fale, converse. Conversa com o gato, com o cachorro, com a planta. Ou sozinho andando na rua. Mas conversa. Porque se vocês não conversarem, o inconsciente de vocês vai dar um jeito de vocês se comunicarem. Durante a livre associação, vai tendo a transferência, né? Uma transferência maior ou menor. E ali tem uma cena do Homem dos Ratos, ele no divã e Freud atendendo. Pode ocorrer a contratransferência, que é o que ocorre do profissional pro paciente, é os sentimentos do profissional pro paciente. Eu tenho um professor que ele não atende quem é drogadicto. Porque o irmão dele teve muitas questões. E foi um transtorno gigante na casa dele durante muito tempo da vida dele. Então ele não atende. E é um direito dele. Ele não consegue atuar bem e ajudar bem um paciente que é drogadicto. Tem adicção química. Dá contratransferência nele, porque ele conecta por transferência com a questão do irmão e todo o sofrimento que ocorreu na casa dele. Se o profissional tem, por exemplo, um preconceito, como, por exemplo, com raça, com cor, ele vai atender um paciente, por exemplo, com determinada raça ou cor. Vai ter um problema de contratransferência. Por isso que o profissional que vai atender tem que estar sempre fazendo análise. Nós que atendemos, a gente não para de fazer análise. Porque todo o conteúdo do paciente, ele impacta a gente. Por que impacta? Porque a gente tem que empatizar com o nosso paciente, certo? A gente não é uma pedra de gelo. Pode perguntar. Alexandre? Rafael. Ainda vou decorar, tá? É o Alexandre ali. Saúde. A evolução própria. Correto. Como é que nós conseguimos evoluir a ponto de atender o drogadicto? Ou de atender Sim. o negro? Muito bem. Atender o japonês? Muito bem. Seria meio contrassenso. Sim. Faz o que eu falo, não faz o que eu faço. Sim, total. Rafael, o inconsciente,
no atendimento, vai ser um encontro de inconscientes. Imagina o inconsciente de cada um como se fosse um universo. Vai ser o seu universo e o meu universo. Eu não vou conseguir fazer com que o seu universo ele vá para um outro nível, porque vai ser limitado pelo meu universo. Ou seja, as técnicas e ferramentas e conhecimentos que vão elevar o meu paciente vai ter como limitador o meu universo. Não vai mais do que eu sou, do que você está falando. Por isso a gente tem que estar sempre fazendo análise. Por quê? Vai ter questões que vão dar muita contratransferência. Por exemplo, eu tenho uma aluna que está atendendo já no estágio. E ela não está conseguindo, ela não consegue atender mulheres que têm questões com maridos abusivos, porque ela teve 2. E ela está tratando isso em terapia. Aí, por enquanto, quem faz a triagem, a diretora, faz a triagem, sabe dessa questão dela, porque conhece cada aluno, e ela não passa paciente dessa categoria para essa aluna nesse momento. Porque ela não vai conseguir ajudar nesse ponto, entende? Nesse ponto. Porque nós temos as nossas limitações. Agora, e aí onde que entra? Entra o conhecimento, o aprendizado contínuo do aluno e de quem vai atender, terapia o tempo todo, para conseguir evoluir o máximo possível. Mas eu vou te dizer, dificilmente quem estiver atendendo vai fugir disso. Dificilmente, porque nós somos afetados por questões muito pontuais do outro. Quer ver uma coisa? No seu modo de funcionar atual, no seu universo atual, deve ter coisas na tua vida que são difíceis de você lidar. Talvez você evite, ou talvez você até confronte um pouco mais. São coisas que mexem um pouquinho com você, devido a todas as suas vivências até hoje. Faz sentido isso para você? É o que a gente fala de contra-transferência. É aquilo que vai te impactar um pouquinho mais. Porque em algum momento isso traumatizou em você, fez alguma fissura em você, causou alguma dor. Talvez essa dor ainda não cicatrizou. Aí quando vai lá, mexe, já está ferido. E aí se está ferido, alguém vai lá, só dá uma reladinha, ai, doeu. Então, por isso, o que vai cicatrizar? É essas questões pontuais que você tem conscientemente, você leva para a sua análise pessoal, que daqui a um tempo vocês vão começar a fazer a análise pessoal de vocês, do aluno. E depois que vocês vão começar a atender paciente. Agora, vou te dizer uma coisa. Por mais que você trata aquela ferida emocional, pode ser que ainda é uma área que você tem uma propensão grande a ter uma nova fissura ali. Cicatrizou, mas ainda está mais ou menos. Entende? É um chão perigoso de pisar. E você conscientemente, você já deve ter um mapeamento dessas questões para você trabalhar em terapia. E quando você estiver na terapia, vai surgir novas coisas ainda que você nem imagina, que podem estar recalcadas e vai surgir para você. Ou seja, todos nós temos assuntos muito sensíveis. Seja questão política, seja questão religiosa, seja questão sexual, tem muitas coisas que para alguns é tabu. E aí tem que trabalhar. Tá? Agora, estou atendendo o paciente. E vai evoluindo a terapia. Pode ser que no início está tendo ali a transferência. Só que chega um momento que confronta com um campo minado, que você nem imaginava que você ia chegar. Nesse momento, você leva para a tua terapia ou supervisão. Aí tem um nível de supervisão também. Quando o seu caso está meio complicado, você pode fazer supervisão com outro profissional mais experiente sobre aquele caso. E esse supervisor, ele vai fazer o quê? Ele não só vai trabalhar o caso que você está atendendo, como você também. Tá? A sua conexão com esse caso, porque está te impactando. Tem esse nível. Se você não conseguir suplantar isso, você pode, em qualquer momento, negociar com o teu paciente, dizendo o seguinte, vou te passar para um outro profissional indicado por mim. Ou, se você não quiser indicar, você pode dizer para ele procurar um outro profissional, que você consegue não ajudá-lo mais dali para frente. E não precisa te dar nenhuma informação pessoal. Por quê? A nossa ideia é ajudar o paciente, não é salvar ele, não. Até que ponto eu consigo ajudá-lo? Ajude até onde você conseguir. Se chegar um momento que você vê que não dá, chegou no cartão vermelho, você pode transferi-lo para uma outra pessoa. Porque você, no seu círculo de relacionamentos,
Você vai ter profissionais de psicanálise, um atende melhor criança, um atende melhor idoso, adulto, drogadicto. Você vai chegar nesse ponto de ter pessoas pontuais para indicar. E aí é onde você pode transferir para essa pessoa. Assim como a gente está atendendo na parte da psicanálise, e a gente, inclusive, em algum momento pode falar para ele, procure também um psiquiatra. Tranquilo. Porque tem questões também que são biológicas. Às vezes não está conseguindo nem verbalizar. A neuroquímica dele está tão bagunçada que ele não consegue nem falar. Não consegue livre associar. Então, vai ter que ter um psiquiatra para dar um sossega-leão nele, começar a dormir um pouquinho. Nem que ele chegue lá meio, né? Mas que ele consiga falar. Porque se ele não conseguir falar nenhuma sessão, você vai agradecer a presença dele e vai dizer, olha, a psicanálise precisa de falar. Se você não quiser falar, não posso te ajudar. E tchau. E assim mesmo. Tranquilamente. Sem dor no coração. Olha, você não quer falar? Tranquilo. Quer desenhar? Não, não quero desenhar. Porque pode desenhar também, dá certo, tá? Adolescente, dá para desenhar. Não, não quero desenhar, não quero falar, tá sonhando? Não estou sonhando. Então, não posso ajudar. E tranquilo. Porque às vezes naquele momento ele está cheio de resistência. Deixa ele embora, vai dar uma dor na consciência, daqui a pouco ele te liga. Ah, eu quero remarcar a sessão. Aí ele vem, ou ela, ele, né? Mas vem falando que parece uma metralhadora. É igual aquela criancinha que você bota de castigo. Aí cai na consciência, epa, caramba. Não, aí volta e marca a sessão e desata a falar. Cara, é uma coisa louca a mente da gente. A própria pessoa ela é sujeitada da mente dela. Só que você tem que dar esses cutucão para a mente dela fazer com que ela se enxergue. É bem interessante. Alguém ia perguntar uma coisa? Tem muito. Tem muito. Marido que a mulher pediu para ir. Filho que a mãe quer que vai. Por isso que na amnésia a gente pergunta. Né, você chegou por livre e espontânea vontade ou alguém pediu para você vir? Porque se a pessoa estiver ali obrigada, não vai rolar. Tá? Não vai rolar. E quando é adolescente, menor de idade, você vai ter que tratar os pais também, tá? E os filhos é o sintoma dos pais. O problema não é os filhos, é sempre os pais. Só que os pais mandam e falam assim, ó, dá um jeito aí, tá muito rebelde. Vai ter que tratar os pais. É bem assim. O tratamento? Olha, tem pais que você faz 3 sessões com o filho, aí chama o pai, ou chama a mãe, né, ou chama os dois. E aí você começa a aplicar a realidade para eles e eles não querem, eles têm resistência. Eles não querem confrontar, eles têm um ganho secundário, eles querem ficar no mundinho deles. Tudo bem, você agradece e finaliza o tratamento. A gente só vai até onde a mente dessas pessoas permitirem. E geralmente eles vão se permitir quando a dor está muito grande. Quando a dor, ela está muito grande. Quando a dor de ficar naquele modo de funcionar, ela é maior do que a dor da mudança. O ser humano está sempre aqui, ó. Ai, será que vale a pena? Será que vale a pena? Né? Vamos avançar mais um pouquinho. Isso aqui também, vai longe. Isso aqui vai se repetir em outras teorias para vocês. Vocês estão na teoria 1, não é isso? Então, vai ter na 2, na 3, na 4. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. Cristiane Torlone, aquela atriz global, né? Ela se envolveu com um psicanalista carioca. O analista dela. Pois é. Estou falando que tem muito apaixonamento. É um caso real. Tem uma sessão, pessoal, na Globoplay, chama Terapia. É maravilhoso. Já assistiram? É maravilhoso. Vai ter lá um episódio de contra-transferência também. Mais de um, né? Catarse. O que é a catarse? Ao falar, eu estou expressando todos os meus sentimentos, meus afetos, minhas emoções. Está tendo uma catarse. Está tendo uma expressão ali. Dessa expressão toda, eu posso ter, dessa expressão toda libidinal, que é a catexia, né? Essa energia da catarse, eu posso ter uma aberração. Alguns usam catarse com aberração como sinônimo, mas aberração pode ser também aquela catarse muito acentuada. Sabe quando a pessoa entra num looping emocional, ela começa a chorar compulsivamente? Ou ela desmaia? Pode ser uma aberração. Ao confrontar com uma forte emoção, o aparato mental dela não aguenta, ela desmaia. Ou ela começa a chorar de soluçar. Aí é uma aberração. É quando a pessoa está emocionalmente descontrolada.
Ela se perdeu. Já conheceram alguém assim? Já viram essa cena? Alguém em aberração? Já? É um descontrole emocional, não é? E o que vocês fizeram? Não, a pessoa às vezes nem quer copo d'água, ela quebra o copo d'água. O que vocês fizeram? Estou curioso. Cara, isso aconteceu com ela. Tá quietinha aí. Eu vi o pezinho dela ali, ó. Eu falei, eu vou aproximar que ali tem. E o pezinho tava falando. Tive que colocar ela no carro e ir lá no Paulinho, acelerar um pouco, abaixar o vidro para ela poder respirar para depois eu conversar com ela. Uhum. Desculpa, vocês são casados? Ok. Então eu vou te ensinar, nem precisa de fazer isso tudo. Eu vou te ensinar. Isso eu aprendi lá no treinamento emocional, que a gente usa lá. Por quê? Eu sou analista e tenho uma psicóloga. E durante o treinamento de 3 dias, tem algumas pessoas que têm o processo de aberração. E aí quem tira do processo de aberração sou eu e a psicóloga. Porque a gente confronta, são 30 dinâmicas pesadas lá. E tem muitas pessoas que aberracionam mesmo, tá? A técnica é a seguinte. Você vai abaixar até o nível da pessoa. Primeiramente a pessoa vai estar sentada, né? Que a perna começa. Então você vai abaixar o nível da pessoa. Você vai falar, pessoa, olha no meu olho. Olha no meu olho. Isso, olha no meu olho. Fica bem, tem que focar nela, entendeu? E ela geralmente vai estar com o queixo baixo, chorando, desesperada. Você vai levar o queixo dela com o dedo mesmo. Por quê? Você vai tirar ela do sentir. Quando uma criancinha está chorando, fazendo birra, ela fica chorando, olhando para baixo, assim, ó. Você tem que abaixar até o nível dela, olhar bem no olho dela, para você passar segurança e ela focar em você. Você ergue o queixinho dela, para tirar ela dessa área, esse acesso cerebral do sinestésico. E você vai ensinar ela a respirar. Por quê? Entrou no sistema luta e fuga, a respiração dela está curta. Ela acha que ela está de frente de uma coisa muito ameaçadora, uma situação muito ameaçadora. Ela entrou no looping hipnótico. Ela já nesse momento ela não pensa mais. Ela está totalmente na área primitiva da mente dela. Cérebro reptiliano. Então você tira ela aqui, queixinho, olha para mim, respira, ó. Respira, comando. Respira, respira, segura, solta. Ela vai tentar baixar o quê? Você segura de novo. Respira, respira, só. Isso. Pode pegar na mão. Só não pode ficar abraçando, não pode ficar batendo no... Você vai estar ancorando tudo aquilo nela. Entendeu? Então, no máximo, sim, um toquezinho no queixo, um toquezinho na mão. E dura segundos. Se eu falar pra você que eu fiz isso, ela olhou pra mim e falou assim, você não presta, você tá do lado dela. Já até sei o que aconteceu. E aí é difícil, hein? Rapaz, eu acho que aí nenhuma técnica vai adiantar, não. É melhor levar para passear mesmo. É melhor levar para dar uma volta. Aí é puxado, Bom, pessoal, um outro fenômeno no processo analítico, a pessoa fala, tem a expressão dos afetos, pode ser que ali no set analítico a pessoa começa a chorar, começa a ter alguma aberração, que é a liberação dessa energia psíquica, e aí em algum momento ela vai ter um insight. O que é um insight? É aquele momento luminoso em que a pessoa lembra de algo, ela fala assim, nossa, agora eu entendo, por que a minha mãe era assim? Nossa, agora eu entendo por que o meu pai é assim. Nossa, agora eu entendo por que eu tenho essas escolhas. É aquele momento que cai a ficha, como se diz antigamente. Detalhe, quando chega nesse ponto de insight, a pessoa teve um aprendizado. E nunca mais ela vai esquecer. Agora, se eu faço uma sugestão e dou a resposta, não vai funcionar. A pessoa tem que falar de modo arbitrário sobre si, vai expressando, vai organizando, vai se ouvindo, e aí ela chega numa conclusão. Ela tem um autoaprendizado. Isso aqui a pessoa nunca mais esquece. Quando a gente sugestiona alguém, e tem aquela frase, né, se a sugestão fosse bom, né, era vendido. A gente tem que levar as pessoas, através de perguntas, a ela mesma entender. Às vezes uma mulher chega para outra, né? Eu não consigo deixar de gostar daquela pessoa. Não tem isso aí? Amiga, eu não consigo deixar de gostar daquele rapaz. Aí geralmente a outra mulher fala assim, não, ele não vale nada. E não sei o quê, fica sugestionando. Né? Começa a fazer um teste, começa a perguntar, o que você gosta nele? Tá perguntando, você não está ensinando nada para a pessoa. Eu gosto disso. E por que você gosta disso?
Ah, porque isso. Vai fazendo pergunta. E ela vai se entendendo, ela vai entender várias coisas e pode ser que ela chegue numa conclusão. Porque se você sugestionar, você está fazendo a leitura da tua mente, todas as suas vivências, todas as experiências de vida, o seu manual, querendo aplicar na vida dela. Ela é outro universo. Você viu aquele livro, Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus? É praticamente isso. O modo de funcionar do cérebro feminino e do masculino é totalmente diferente. Se vocês não leram esse livro, leiam. Principalmente quem é casal, tá? Tem gratuito na internet. Bom, é um livro maravilhoso. Eita, olha, interessante. Esse eu não conheço. Bom, são bem diferentes, hein? Esse momento também pode ser chamado de momento de luminoso, epifania. E aí tem a elaboração. O que é elaboração? Bom, agora eu entendi. Compreendi a lição. A elaboração é o seguinte, ó, labor. É o que a pessoa vai fazer com isso. Agora é com ela, ó. Agora ela chegou à conclusão, de repente, que ela está num relacionamento tóxico, abusivo, há não sei quantas décadas. O cara é narcisista, não vale nada, manipula ela. Aqui já combinei com vocês, não tem filtro, né? Psicanálise é livre. Mas o cara é bom de cama, e a mulher adora isso aí, ela paga as contas dele, manipula e tal, mas o cara é bom de cama. Aí ela faz a análise, chega à conclusão, começa a pesar os prós e os contras. Ela entende, de repente, que ela está procurando um padrão ali, que já veio do pai, que era mulherengo, e tal, e já manipulava a mãe, era abusivo com a mãe, ela procurou um cara igual, ela começa a conectar com o passado, ela entende tudo, e ela pode elaborar e ter um insight na análise de que ela não precisa de repetir o padrão do pai. Ela é ela. Ela não é o pai, ela não é a mãe, ela é ela. E ela pode fazer as escolhas mais assertivas dessa forma. E ela se desvincula. E aí ela vai para o trabalho. E talvez o trabalho é um ego mais forte, em que ela finda isso e ela toma uma decisão corajosa na vida dela. Algo que seja mais construtivo para a vida dela. Um exemplo, né? Ixi, nessa hora aí tem gente que pede demissão do serviço, tem gente que sai de relacionamento. É doido o negócio, viu? Depois que o ego se constitui, a pessoa se entende, ela toma cada decisões, e são decisões muito conscientes e muito consistentes. Transferência. Aprender depende da relação transferencial, que é a atribuição de sentido especial a alguém inconscientemente. Por exemplo, o professor e o aluno, em que o aluno, na relação de transferência, vai ver no professor uma figura de autoridade. Essa figura de autoridade pode ser um representante como o pai dele. E aí, na casa dele, desse aluno, possivelmente, suponhamos, que ele tem um pai agressivo. Um pai que é aquele pai que fala assim, não tem diálogo, é aquele pai que só manda. E aí esse filho em casa não pode responder para o pai. Senão o pai corta a mesada, o pai corta o videogame, corta lá a internet, corta tudo. Mas ao chegar na escola, por transferência, virou autoridade. Ele faz com esse professor tudo o que ele não pôde fazer com o pai. Vai usar o celular na sala de aula, vai fazer um monte de coisas. Tudo aquilo que ele não pôde responder para o pai, ele vai fazer para o professor. Porque o professor hoje na sala de aula não tem vez. Ao contrário dos nossos pais, que o professor tinha autoridade. E autoritarismo também, né? Mas hoje não. Hoje quem manda são os alunos. E a relação transferencial vira aquela bagunça que a gente está vendo em muitas escolas. Porque por transferência o professor representa alguma coisa. Agora, se é uma professora igual vocês, você deve ter, na época infantil de vocês, alguma professora que foi muito querida de vocês, ou um professor. Havia uma relação transferencial. Há muitos meninos que se apaixonam pelas professoras. Relação transferencial. Porque ela é amorosa, acolhedora. E vice-versa também. Relação transferencial. E nesse sentido, há a contratransferência, que a gente está vendo muito hoje. Envolvimento de professor com aluno, professora com aluno. Bom, mas esse é tema para outra aula que chama Psicanálise e Educação. É uma aula que eu leciono também.
O professor é ouvido quando tem importância para o aluno. Relação transferencial, ali eu falei do professor, mas tudo na vida. Vocês vão ter uma relação de transferência com as pessoas quando vocês tiverem algum tipo de importância, senão as pessoas não vão ouvir vocês. Melhor, não vão escutar. A verdade é que é escutar. Ouvir é um procedimento mecânico, a pessoa pode falar e sair aqui. Vocês só vão ser escutados pelo marido, pelo filho, pelo chefe, se vocês tiverem uma certa importância e relevância para aquela pessoa. Se não tiver transferência, não vai ser escutado. Você vai ser ignorado. Ou seja, antes de ser escutado, eu tenho que criar um vínculo, uma transferência com essa pessoa. Por isso que está fundido ali, ó. Tá vendo? Houve uma fusão ali, ó, das duas pessoas. Os sujeitos aprendentes, os alunos, são marcados pelo inconsciente. Todos nós, né? O professor é o receptáculo da transferência inconsciente do aluno. Assim como na terapia. Relação transferencial positiva, através da empatia. E a transferencial negativa, seria a antipatia. E aí, como que tá os relacionamentos de vocês? Tá numa linha mais positiva ou negativa? Mais empáticos ou antipáticos? Quando fala em antipatia, muita gente lembra do vizinho, vizinha, daquele parente. A transferência é conceito fundamental na psicanálise, forma de autoconhecimento e de transformação pessoal, fenômeno decorrente da relação entre o analista e o analisando. O analisando projeta no analista sentimentos, desejos e conflitos que se originam em suas experiências passadas, especialmente na infância, com figuras significativas como os pais, irmãos, professores. É uma via de comunicação entre o inconsciente e o consciente. Permite ao analista e ao analisando entrar em contato e trabalhar os conteúdos reprimidos da personalidade do analisando. Transferência à comunicação. Transferência positiva é quando o analisando desenvolve uma atitude favorável, de confiança, admiração pelo analista, que facilita o processo terapêutico e superação das resistências. A negativa é quando o analisando desenvolve uma atitude hostil de desconfiança, crítica ou ódio pelo analista, o que dificulta o processo terapêutico e aumenta as resistências. Então, aqui na negativa, a análise não vai fluir. Aumentei as resistências. A pessoa não vai querer falar, não vai ter confiança. Já na positiva, eu superei as resistências. Essas resistências são as resistências do ego. São as nossas censuras. O papel do analista é reconhecer e interpretar o manejo da transferência de modo a ajudar o analisando a compreender e elaborar seus conflitos inconscientes e a estabelecer uma relação mais autêntica e madura com o analista e com outras pessoas. O analista deve manter uma postura de neutralidade, de escuta atenta e de respeito pelo analisando, evitando se envolver emocionalmente ou se identificar com o papel. Escuta atenta, postura neutra, sem julgamento e respeito. Então a pessoa pode contar para você a coisa mais maluca do mundo. Você vai manter ali, neutro. Quando eu digo neutro também, pessoal, não é aquela pessoa também, né, que fica ali fria. Você vai ser empático, mas de modo sutil, né? Então você leva os movimentos ali. A pessoa tem que perceber que você está conectado com ela. Não que você está validando tudo, você está achando aquilo engraçado. Não, não é isso. Ela tem que perceber. Então, tem uma linha tênue entre ficar frio e ser muito empático. Quando o paciente chega, vou ficar abraçando o paciente, dando um beijo. Não. Você vai manter uma postura de respeito. Mas vou também ficar frio? Também não. Porque senão eu não crio a transferência. Tem várias linhas terapêuticas. Lacan era bem... Na sessão, Lacan ele fazia os cortes lacanianos ali, aquela questão toda dele. Vocês vão estudar Lacan ainda, contemporâneo de Freud. Mas ao receber o paciente, ele até abraçava. Interessante. Tem várias linhas. Aquele desenho que nós vimos.
Na transferência, chamamos o outro para dançar a velha música que criamos na infância que não cansamos de repetir. É um psicólogo famoso aí, Lucas Napoli. Ele tem bastante vídeos na internet. Então você vai bailar com o paciente. Perceba que, ó, você está seguindo ali essa metáfora, né? Você está seguindo ali para onde ele está te levando. Você não está conduzindo ele. Quem conduz toda a dança é ele. Tá? Ali não imagina que o homem ali, que é o terapeuta, está conduzindo, não. Quem conduz, no caso, é o próprio paciente. A não ser que ele comece a te levar para um local, devido à resistência dele, ele começa a fugir da responsabilidade de falar alguma coisa importante. Aí você vai frustrar ele e trazer ele para os eixos novamente. Então, por exemplo, toda sessão a pessoa só fala mal, por exemplo, do chefe. Fala mal, fala mal, fala mal, fala mal, fala mal. Ou só do pai. Aí uma sessão você fala assim, estou pensando aqui, por várias sessões você só falou do seu pai. Por que você não fala da tua mãe? É assim, viu? Ah, não, porque minha mãe está tudo bem. Ah, você pode ter certeza que não está tudo bem. Ah, não é importante. Isso é defesa. Isso é resistência. E aqui um videozinho do Homem dos Ratos. Esse caso é contado nessa obra de Freud. 2 histórias clínicas. O Pequeno Hans e o Homem dos Ratos. De 1909. E nesse videozinho de 1974, vocês vão ver a transferência. A neutralidade lá, o respeito. Colocou ele para pensar. E ele fica relembrando lá do pai que agredia ele. E aí, para não repetir a agressão do pai, ele diz, não vou te bater. Então, aí para simbolizar a transferência. Agora um pouquinho de contra-transferência. Esse caso foi um caso recente também que teve, né? De uma professora que discutiu com uma aluna. Não sei se vocês lembram desse caso. Que ela perdeu o controle e teve uma contra-transferência. Isso no ambiente de ensino. Pode perguntar. Uhum. Uma aluna? O aluno se envolveu com o professor. E aí eles saíram juntos. Uhum. Seria um caso de contra-transferência. Porque se a figura de autoridade, o professor, ele cede esse desejo, houve uma contra-transferência. Uhum.
Sim. Com transferência. Uhum, isso. É. E se envolveu com o professor, né? É isso que eu entendi? A contransferência é quando a figura de autoridade, vamos chamar assim, que deveria orientar psiquicamente, coordenar aquela situação, e na sala de aula o professor, geralmente comparado com os alunos, né, que tem a maturidade psíquica menor, você tem que controlar todas aquelas questões ali. Você não pode ceder às questões edílicas deles. Sim, mas ele não pode ceder ao desejo. É igual acontece no SET analítico. Muitos pacientes, homens e mulheres, vão... Uhum. Sim, com transferência. É quando parte da figura de autoridade perante a pessoa que ela está atendendo ou ensinando. Professor, pode acontecer de, tipo, no set analítico, o paciente agredir? Sim, sim. Nessa questão da transferência, ele pode vislumbrar ali quem está na frente dele é a figura agressora do passado e pode quebrar o setting inteiro. Então, sugiro que não tenha muitas coisas no setting de vocês, porque pode ser que surte e quebre. Conheço casos de pessoas que aconteceu isso. Só quebra tudo. Vai ter um surto psicótico ali, quebra tudo. E se acontecer isso com você, você tenta manter a calma ou sair dali, até passar o surto. Ou tentar controlar a aberração, né? Mas é possível. É raro, mas é possível. Mas não é comum. Por quê? A pessoa que está sendo atendida, ela não vai querer destruir quem o está ajudando. Sabe? A última pessoa que ela vai querer destruir é aquela pessoa. Então, você vai ter que ter um manejo clínico quando você está percebendo que está tendo um arrefecimento emocional muito grande, igual aqui no atendimento, ele fala, olha, eu não sou o seu pai, não vou te bater. Você viu que ele fez um manejo ali? Então, ele não ficou ali parado, deixando a pessoa ficar hipnotizada naquela situação, né? Pode falar, Rafael. Uhum. Pois não. Uhum. Aqui, né? Opa. Vou. Deixa eu ver se eu chego aqui, né? Ok. Perfeito. Uhum. Certo. Correto. Uhum. Sim. Eu posso dizer que aquilo lá é uma aberração. Sim. Ela explodiu, talvez ela tenha identificado na aluna alguma coisa. Sim, exatamente. Tudo sai dali. Sim, e a pessoa faz um desserviço. Você está ali para coordenar, ajudar, ensinar, transmitir, vários fatores. Como que a gente separa a contra-transferência? Porque ela foi agredida Uhum. fisicamente Sim, pela aluna. sim. Eu entendo que ela deveria ter mais autocontrole, Isso, mas tem uma agressão física. isso. É difícil, é difícil. Sobre violência física é difícil a pessoa... Porque o ser humano, ele não tem como você saber o que aquela pessoa, sob uma condição severa, como que ela vai reagir. Não tem como saber. O ser humano, ele é muito imprevisível. É só olhar no trânsito, né? Imagina, como que a pessoa vai matar outra no trânsito? E matam. Sob forte emoção, o ser humano se transforma. E por quê? O lado emocional dele assume. Ele não pensa mais. Então ele mata, faz de tudo. É terrível. Por isso, quanto mais a gente se conhece, e quanto mais a gente tá com a terapia em dia, menos chance a gente tá nessa situação. Porque quando a gente vai monitorando as nossas questões comportamentais e emocionais, e a gente não deixa chegar nesse ponto de estourar, certo? Porque para ter aquela agressão, teve um antes. Né? A gente só viu ali o recorte do final, quando a bomba estourou. Mas teve alguém que foi ali, acendeu o pavio, teve toda uma sequência. Né? Então, a pessoa se monitora mais e não deixa chegar no ponto de transbordamento. Né? O copo, antes dele transbordar, ele vai enchendo. Que é o autocontrole.
A gente está numa época da sociedade que a sociedade ela está com o copo transbordando. Tá tudo assim, fácil de explodir. Qualquer coisinha é uma coisona, não é? Qualquer coisinha dá uma bagunça, infelizmente. Certo. Foi recente? Nossa. Uhum. Uhum. É, ela desesperou. Uhum. É. O ser humano é assim. Às vezes acontecem. Às vezes a pessoa faz terapia. Mas suponhamos que naquele dia ela teve um sonho que ela estava morrendo. Ou teve um sonho que o avião estava explodindo. Então ela estava predisposta, um exemplo. Então só precisava ali de uma fagulha para ela. Ela deve ter conectado, puxa, mas realmente eu sonhei com isso, realmente vai acontecer. E aí perde todo o controle. É. Como eu disse, a nossa mente é um universo. Tem muitas variáveis. Tem muitas variáveis. Em algum momento a pessoa dá uma surtadinha. É complicado, gente. É complicado. Mas é uma cena assim, né? Que a gente fala, puxa, essa pessoa, né? Pessoal, tem um outro filme. Vão tomando nota aí, é O Amante Duplo, 2017. Tem uma personagem chamada Chloe, esse filme é ótimo também. E aí o psicólogo cede aos avanços dela e tem uma contratransferência ali. E ela é psicótica. E aí ele para de atender ela depois, e de paciente acaba virando companheira dele. Esse é um filme bem bacana sobre contratransferência também. Só que lembrando, ela é psicótica, ela confunde a realidade com a ficção e ele cedeu a beleza dela. E eu adoro citar filmes para vocês ampliarem isso depois. Um caso muito famoso, contemporâneo de Freud, foi Jung. Jung foi, inclusive, aluno de Freud, praticamente. E aí ele tem um envolvimento com uma paciente chamada senhorita Sabina Spielrein. E esse caso tão famoso na psicanálise é mencionado nesse filme, Um Método Perigoso. Assistiu? E isso, os dois vai abordar, tá? Vai abordar esse caso. Muda o enredo do filme, mas aborda essa mesma situação. Os dois vale a pena. Cada um trabalha um pouquinho mais de algumas situações. Para quem está começando a psicanálise, esses filmes são muito importantes. Assistir, reassistir, assistir, reassistir, porque vai conectar com a história do início da psicanálise. Nessa época, o Freud teve até que intervir na situação, porque Jung, nessa época, era praticamente subordinado de Freud, vamos chamar assim, e aí ele acabou ajudando essa situação toda. Sugestões literárias. Eu gosto de recomendar filmes para vocês também.
Todas as minhas aulas eu recomendo um pouco de livro, de filme. O Eric Kandel, ele é muito importante na neurociência. A neurociência ela vem corroborar muitas coisas que Freud postulou. E um dos livros que eu recomendo sobre essa questão é o Princípios de Neurociências, tá? E um outro livro muito bom é da Elisabeth Rodinez, que é uma psicanalista e historiadora francesa, que é Freud na sua época e no seu tempo. Um livro muito bom também, que vai ampliar mais ainda essa questão do início da psicanálise, esses termos psicanalíticos que vocês estão tomando contato, vão ter mais exemplos. Na neurociência a gente tem muitas informações que vão de encontro às tópicas de Freud. Muitas coisas. Mais um fio. Os nomes são parecidos, tá? Esse daqui, ele vai concentrar os 5 anos iniciais da carreira de Freud. Quando Freud entra em contato com os primeiros casos de histeria e aí ele começa a formular as teorias. A psicanálise, ela começa através da investigação das histéricas. E aí ele vai ter os mestres dele, que foi Charcot, Breuer, que ajuda ele a estudar a histeria. Até então achava que era uma questão biológica. E Freud descobriu e avançou de que a histeria tinha uma questão mental. Muito mais do que um problema no útero. E que ela ocorria inclusive com homens. Era uma questão da alma no sentido da mente, tá? Para a psicanálise, a alma seria essa questão da mente. E esse livro vai trabalhar esses 5 primeiros anos da psicanálise. Qual? A série? Tanto esse livro como na série, vocês vão pegar o início de Freud. Aqui tem algumas coisas ficcionais, afinal é uma obra que é comercial, mas tem muitas verdades também. Tanto naquele livro como nessa série, vocês vão ter Freud lá no início, inclusive Freud fazendo experimentos com a cocaína líquida. Ele misturava na água. Porque naquela época a cocaína ela era algo revigorante, assim, não era droga ainda. Ele fez vários testes, estava dando ótimos resultados. E Freud precisava de casar, precisava de grana, ele queria ser muito famoso e rico. E ele achou que a cocaína seria, naquelas pesquisas dele, seria uma substância maravilhosa para depressão, para um monte de coisa. Só que aí, com o tempo, as pesquisas, ele começou a perceber que ela viciava. E um amigo dele morreu. Teve uma crise e morreu. Ele achava que ele tinha descoberto algo assim fenomenal. Aí ele fez 2 publicações, chamado Uber Coca. Só que aí veio uma outra pessoa e todos esses experimentos dele, essas informações, essa pessoa pegou, roubou praticamente e ela publicou os experimentos mais avançados sobre isso e ficou com crédito na época sobre as pesquisas com cocaína. E Freud desistiu de continuar essa pesquisa, muito frustrada. E vai então falar um pouco, inclusive, dessa pesquisa com cocaína. E outras coisas também, do início de Freud. Vai levar para um lado meio espírita também, umas coisas assim, mas é para poder entreter o público, tá? Mas vale super a pena. Ok, pessoal? Nossa, Adriano, mas já? Calma. Tem muito chão ainda. Bom, essas são as minhas redes sociais. O que eu queria destacar aqui? Eu tenho um grupo chamado Arqueólogos da Mente. O que esse grupo se compõe? Lá eu tenho psicólogos, tenho profissionais da área de psicanálise formados e tenho alunos de mais de um instituto. É um grupo gratuito. Lá eu divulgo eventos da área de saúde mental. Lá qualquer pessoa pode fazer pergunta, pode pedir conteúdo. Essa semana, por exemplo, teve uma aluna que está tendo um paciente que queria se suicidar. Ela estava desesperada. Você está no grupo? Aí ela foi, publicou e todo mundo ajudou. Foi muito legal. Pessoas experientes, né? E ela está super agradecida lá, evoluiu o caso. Então, assim,
é uma ferramenta valiosíssima. Tá? Eu criei há poucos meses atrás, foi uma ideia que eu tive. E a ideia é a gente compartilhar com o outro, perguntar. Quem está começando pergunta mais e pede mais. Quem já está formado ajuda mais. A gente divulga eventos, é bem bacana. Meu canal no YouTube eu publico algumas aulas, publico alguns vídeos, algumas lives, algumas entrevistas. É um canal simples, mas tem uns conteúdos bacanas lá também. E as outras redes sociais. E meu WhatsApp também. As minhas aulas com vocês são bem espaçadas, porque são 36 módulos e eu leciono só alguns, porque tem vários professores. Mas a qualquer momento vocês podem mandar o WhatsApp, por exemplo, perguntando alguma coisa também. Mesmo que não seja módulo meu, tá? Se eu puder ajudar com a formação de vocês, contem comigo. Ok? Muito bem. Vocês têm alguma dúvida? Vou distribuir para vocês a avaliação agora. Essa avaliação ela é individual. Todos vocês têm a apostila do Queens? Ok. A avaliação, o nível dela de dificuldade é simples, tá? É simples. Com o conteúdo que nós vimos aqui, vocês têm facilidade de fazê-la, tá? E com a apostila do Queens também vocês têm facilidade de fazê-la. Pode usar o celular, pode consultar, tá? Eu quero que vocês foquem essa avaliação muito mais do que a nota em si. Eu quero que vocês entendam a pergunta. Quero que vocês abstraiam esse conteúdo, tá? Adriano, não estou expert ainda na teoria 1, na teoria 2, nesses conceitos da transferência, da resistência. Não tem problema. Vocês estão só na teoria freudiana 1, vocês estão no início, vocês estão no módulo 2 do curso. Tá tudo bem, tá? Tá tudo dentro do controle. Bom? Eu coloquei aqui um tempo médio de 10 minutos para vocês fazerem. É bem mais do que suficiente. Mas, se precisar de mais tempo também, não tem problema não, tá bom? Alguma dúvida? Cada questão vale 0,94, porque são 9 questões, tá bom? Tem mais de um modelo de prova, então não adianta olhar para a coleguinha. Tá tudo misturado. Ó, Rafael, pode pegar uma e ir passando, por favor.